O próximo caso, então, uma paciente do sexo feminino de 62 anos, que não tem nenhum antecedente pessoal e de antecedente pessoal oftalmológico ela fez uma cirurgia de RK nos anos 80 no olho esquerdo e FACO em novembro de 2019. A acuidade visual sem correção é de 20/150 nos dois olhos e no pinhole do olho esquerdo ela vai para 20/25. Quem vai fazer a cirurgia é o Dr. Renato Klingelfuss e a lente a ser utilizada é a pseudofásico da Sensor. Então aqui a gente vê que o paciente apresenta um aplanamento corneano importante pelas incisões, com astigmatismo corneano de 4. Com a refração de mais 3 e menos 6, o paciente vai então de 20/150 para 20/25. Aqui a gente mostra o eixo do astigmatismo, o eixo óptico. E o truque da cirurgia, então, é a centralização da lente com a colaboração do paciente à luz do microscópio. Agora a gente vai apresentar um vídeo do Bruno Trindade. Olá, aqui é Bruno Trindade de Belo Horizonte. Vocês assistirão agora uma cirurgia na qual será utilizada a Extra Focus, que é um dispositivo pinhole para ser utilizado em olhos pseudofásicos. Me permita agora alguns minutos para que possa apresentar essa tecnologia para vocês. A Extra Focus foi desenvolvida para tratar dois grupos de problemas. O primeiro, o astigmatismo corneano irregular, e o segundo, a presbiopia pseudofásica. A nossa experiência dos últimos anos tem mostrado muito mais favorável a esse primeiro grande grupo de problemas de astigmatismo corneano irregular, cujas algumas causas estão listadas agora abaixo. A Extra Focus é uma máscara de pequena abertura e, portanto, não deve ser referido como lente intraocular. Ela não tem poder dióptrico. É simplesmente uma parte oclusiva com orifício central de 1,3 milímetros. Ela foi desenvolvida para ser implantada no sulco ciliar de olhos pseudofásicos. Entretanto, tivemos agora aceito para publicação um trabalho no qual reunimos a nossa experiência com o uso desse implante dentro do saco capsular, juntamente com uma lente intraocular primária. Nesse trabalho, nós analisamos o resultado de mais de 60 olhos implantados dessa maneira, acompanhados por mais de 4 anos. E o resultado mostra essa abordagem como sendo eficaz e segura ao longo prazo. Mas como a gente havia falado, esse é um implante que foi desenvolvido para ser usado no sulco ciliar. E, para tanto, ele tem algumas modificações e características exclusivas que permitem a segurança dessa abordagem. A primeira é que ele tem um diâmetro um pouco maior, de 14 milímetros, diâmetro de alça a alça. A segunda, que suas alças são anguladas anteriormente. A terceira é que as extremidades que se apoiam no sulco ciliar são extremamente finas e muito bem polidas, ao contrário das lentes que temos costume de implantar no saco capsular. Aqui vocês podem ver a face posterior desse dispositivo, que tem um aspecto côncavo, que permite, então, o livramento do contato com a lente primária. E aqui, mostrando, então, esse dispositivo fixado no sulco ciliar em um olho que tem uma lente intraocular implantada dentro do saco capsular. Vocês verão agora, durante a cirurgia, a utilização do 5º modelo de desenvolvimento da Extra Focus. Esse projeto vem desde 2013, portanto já tem mais de 7 anos, e esse, como eu disse, é o 5º modelo dessa família e é um modelo que está comercialmente disponível para utilização. Uma característica interessante desse material é a sua transparência à luz infravermelha, o que permite que examinemos as estruturas localizadas atrás dele quando a gente utiliza aparelhos que operam com essa tecnologia. E esse é um trabalho muito interessante de um grupo inglês, no qual eles utilizam o ACT, um aparelho que opera infravermelho, utilizando não a Extra Focus, mas uma lente semelhante, feita desse mesmo material. E aqui vocês vejam que é possível se examinar uma região considerável da retina desses olhos implantados com essa lente completamente opaca.
Nesse outro trabalho, a gente vê que, através de manobras do uso de OCT, é possível, inclusive, ver a região bem periférica da retina, mostrado também por esse outro grupo. Para terminar, então, esse implante, desde 2016, ele foi concedido o selo do CE Mark, o que permite a comercialização em todo o território europeu. Portanto, desde 2016, ele já é amplamente utilizado em qualquer país europeu, assim como em vários outros que adotam a regulação europeia como padrão, né? Nós temos alguns países no mundo que fazem isso, por exemplo, Austrália, Argentina, Emirados Árabes e alguns outros. Então, em todos esses países, esse implante já está comercialmente disponível. No mesmo ano de 2016, a fábrica depositou o pedido de registro junto à nossa entidade de regulação, a Anvisa, porém isso, nos últimos 4 anos, ainda não chegou ao seu resultado final. Então, nós não temos, nesse momento ainda, a liberação da Anvisa para o uso desse implante. E como números finais, no ano passado foram comercializadas 587 unidades, vendidas em 26 países diferentes de todo o mundo. Bem, era isso que eu queria falar. Eu desejo a vocês uma boa cirurgia e um grande abraço a todos. Maravilha. Bom, bom dia de novo a todos. Queria agradecer o Bruno, a família Trindade, por ceder essa lente para a gente. Eu fiz um caso junto com o Dr. Milton Jorge alguns meses atrás, de uma paciente parecida, pós-RK. A gente teve a mudança de paciente com 20/70 para 20/25 pós-implante da lente. Essa é uma cirurgia feita em outro serviço, ela tem uma incisão temporal. Eu vou ignorar a incisão temporal e vou fazer as nossas incisões, de acordo com a minha facilidade de técnica aqui, que é superior. Vou entrar o mais perto do limbo possível para poder não mexer nas RKs aqui do lado. Eu costumo fazer 2 pockets para selar a incisão. Então, basicamente, preenchimento da câmara anterior com viscoelástico. Pode pôr para frente, Aninha. Empurra tudo. E agora a gente vai para a colocação da lente. Cartucho C. Vou centralizar. E essa injeção da lente, ela tem um tamanho de 14, como vocês viram. A abertura da lente com bastante cuidado. Tá tudo bem, dona Rosalina, só uma pressãozinha. Claro. Pode dar uma lavadinha, Aninha. Olha, ela não é feita para isso, na verdade, mas, por exemplo, pode lavar, Aninha. No caso que eu fiz, o primeiro caso que eu fiz... O doutor Eduardo Dinho perguntou se a gente pode usar essa lente para casos de perda íris, pós-trauma, aniridia. A gente teve uma ideia dessa, de fazer essa cirurgia para pacientes lá na Santa Casa com os albinos, na verdade, que tem um grande estudo lá com o Dr. Ronaldo Sano. A gente está estudando isso para pensar em fazer com os albinos. Olha bem no meio da luz, por gentileza. Vamos será no meio das 3 pontinhos agora. Então aqui a centralização da lente, quer dizer, a cirurgia basicamente é essa. Desculpa, Adinho, eu vou voltar para a tua pergunta. No caso que eu fiz, o primeiro caso, eu fiz uma paciente que tinha tido um glaucoma agudo e ela tinha pós-RK. Olha bem no meio da luz, dá um carbacol para mim. Né? Como se fosse olhar bem no meio da luzinha agora, Rosalina. Isso. Então acho que ela funcionou para essas duas coisas, entendeu? Ela funcionou para controlar a aberração que ela tinha após RK e funcionou para controlar o defeito pupilar que ela tinha. Então, apesar de não ser feito para isso, o efeito colateral do uso da lente foi esse. Então foi bastante interessante para paciente mesmo. Então acho que você pode pensar em usar sim. Mas ela é feita para corrigir a aberração e para melhorar a profundidade de foco, né? Olha bem na luzinha de novo. Pode perguntar, Dinho. Fundo de olho é uma lente que ela consegue fazer OCT, consegue fazer foto, então na verdade você consegue continuar monitorando as doenças de retina, né?
Então você acaba não perdendo a transparência da análise do fundo de olho, que é interessantíssimo. Aqui nós estamos fazendo a expressão do viscoelástico, basicamente aquele pouquinho que a gente colocou. Olha bem no meio da luz, de novo, como se olhar bem nos 3 pontinhos. Isso. E olha que aspecto interessantíssimo, ó. Mas, provavelmente essa paciente que ela foi de 20/150 para 20/30 no teste da lâmpada de fenda, ela vai ter um resultado muito satisfatório. Quer dizer, fique atento a esses pacientes e espero que a gente consiga ter disponibilidade dessa lente no Brasil o mais rápido possível, porque a gente tem bastante indicação para ela. Quer dizer, uma cirurgia simples de ser feita, né, com bastante facilidade de técnica, uma lente comparada com as lentes suplementares, por exemplo, o Sucoflex, é uma lente fácil de dobrar, entra por um injetor normal, um injetor Monarch C, isso aqui é a injeção de antibiótico intracamerular, e a cirurgia acabou, na verdade. Quer dizer, dá de novo esse BSS. Então eu acho que a gente tem que ter no nosso arsenal terapêutico para pacientes que tenham esse tipo de aberração, especialmente os pós-RKs, esse tipo de tecnologia, né? Cirurgia super benigna. Essa lente da Morcher, ela está na fase, como ele falou, na fase final da Anvisa, não tem disponibilidade no Brasil ainda, isso é uma pena, é só feito para caráteres de estudo ainda aqui para a gente. Foi uma concessão, a família Trindade cedeu a lente para a gente, muita gentileza da família Trindade, e a ideia é que a gente consiga divulgar o que o Brasil consegue fazer de tão bom aí. Então, eu me sinto orgulhoso de poder fazer parte dessa divulgação aí, parabéns para eles. Mas não, a gente não tem ela no Brasil, o que é uma pena, na verdade, mas em breve, provavelmente sim. Se o quê? A gente tem que dar uma lavada o máximo possível. Eu pus pouco metil, na verdade, mas a aspiração talvez fosse mais segura ali um pouco, mas foi lavado o metil o máximo que eu consegui. O antibiótico a gente está fazendo o mesmo, na verdade. A diluição é a mesma que o Dr. Eduardo usa, cefazolina. A gente acaba usando a gente acaba fazendo... O Vitor explicou pra gente como é que você dilui, Dinho, o antibiótico. Você pega um frasco de cefazolina, o pozinho. Um frasco de cefazolina. Põe 10 ml. 10 ml. De BSS. Aspira. Aspira 1. Completa com 9. Completa com 9. E põe 0,1. Não, e aí você... 0,1, 0,1, o que você quiser. Eu faço o edema estromal e preencho a câmara com ele. Tá. Então é isso. Ele pega um frasco, dilui em 10, aspira 1, completa com 9 e injeta o volume que ele acha necessário. Você pode fazer isso com Vigamox, a gente faz na Santa Casa com Vigamox. A nossa diluição é meio a meio lá, mas tem vários estudos com várias diluições. Tem estudos com Vigamox puro intracamerular, tem estudos com diluição maior. O fato é que a gente não tem endoftalmite no nosso serviço desde que o Richard instituiu isso lá na Santa Casa, provavelmente há mais de 5 anos, eu acho. Ou 6 anos, aí o Ivan pode me falar melhor, mas ele não está aqui. Mas depois a gente instituiu o Vigamox na Santa Casa, a gente não teve nenhuma endoftalmite no nosso serviço, provavelmente 6 anos. Se o Richard estiver ouvindo aí, ele pode dizer pra gente, porque ele que foi o pai dessa criança, e acho que vale a pena ele contar, porque é bom, ele pode fazer no chat. Mas as duas versões são boas, e as duas versões são seguras, então essa é a diluição que a gente faz. Teve algumas perguntas para o Ivan, que o Ivan não está aqui, mas vamos lá, se eu souber responder. Foi perguntado para o Ivan como é que ele conduz os casos que usam remédios para próstata, se ele manda parar a medicação ou não. Eu já tentei fazer parar a medicação, os pacientes não conseguem parar a medicação, então vai ser uma mentira, ele não vai parar. Então aqui a Flávia, a anestesista, está fazendo assim, a Flávia, porque ela sabe que eles não param, porque eles não conseguem ir ao banheiro, então na verdade eles não vão parar. Então o truque é você tentar fazer com que a íris se movimente o menos possível, viscoelástico, dilatar mesmo. A adrenalina é uma ideia útil, a adrenalina, mas são casos mais difíceis mesmo, né? Mas eles não vão parar, essa que é a verdade. Bom, zônula frágil, véscera terata dura, você tem que tentar fazer o menos força possível na zônula, né?
Agora, o quanto é frágil, né? Tudo que você fizer de movimento brusco para baixo, quer dizer, um chopper vertical talvez seja uma coisa mais arriscada. O que ele conseguiu fazer foi elegantíssimo, ele fez um pré-slice que acho que ajudou muito na cirurgia dele, com pouca atração zonular, porque é feito da periferia para o centro. Então a gente tem que minimizar. Um sulco é inteligente, porque ele funcionou como um pré-slice do Ivan. Então é uma boa dica. Em traças muito duras, o Dinho que estava aqui, ele costuma fazer um sulco bem até a cápsula posterior, para evitar aquele capão que fica embaixo. Então eu acho que um sulco bastante extenso, bastante profundo, você tem menos estresse anular, tá certo? Aí a fratura fica mais simples. Então, cuidado com o pré-chopper e o pré-slice. Inspeção pigmentar? É a mesma pergunta que o Dinho fez, né? Quer dizer, eu acho que se você tem atrofia de íris, eu acho que ela pode ser útil para a sensibilidade à luz do paciente, né? Acho que sim, acho que ela tem um papel. Ela não funciona como uma íris artificial, mas ela pode servir como essa utilidade secundária que foi o que a gente falou na minha cirurgia. Na minha cirurgia, a paciente tinha uma pupila midriática e ela ficou bem com essa lente. Então, acho que pode ser um efeito secundário da lente bem recebido, entendeu? A lente de trás. Muito obrigado, viu? Se cuida. A lente de trás é uma boa pergunta. Eu acho que eu não tenho zero experiência. Eu tenho esse é meu segundo caso da minha vida. Eu não sei te responder, na verdade, qual vai ser a dificuldade técnica em fazer um YAG laser ali atrás. A gente podia transferir essa pergunta para o Bruno e o Bruno nos responder no chat, aí se ele estiver ouvindo, o Bruno poder falar para a gente como funciona para fazer capsulotomia laser em pacientes operados com a lente, né? A ideia é inteligente. Alguém perguntou por que não fazer antes, né? Geralmente esses pacientes têm já capsulotomia porque são pacientes que vêm com qualidade de visão ruim e já são operados. Quer dizer, vocês estão certos, sua pergunta. É uma pergunta inteligente. Eu acho que vale a pena prevenir e já fazer o laser antes. Não entendi, desculpa. Não, o antibiótico intracamerular é off-label no Brasil. Qualquer forma, tá? Bom, prolapso de íris intraoperatório, precisa saber qual é a causa, né? Mas se você pensa em prolapso de íris, a gente tem um continente que cabe dentro do olho. Quanto mais você coloca coisa lá dentro, mais pressão para as coisas saírem. Então o conteúdo vai sair. Então um dos truques, a gente começa a colocar muito viscoelástico lá dentro com as dificuldades técnicas, acaba colocando muita coisa que a hora que você põe o BSS, a íris vai sair. Então você tem que tirar a coisa, na verdade, lá de dentro para caber o que você vai colocar. Então, prolapso de íris, você tem que diminuir, às vezes o manitol vai ajudar, que foi feito no caso do Ivan, mas você tem que conduzir o caso tentando colocar o conteúdo dentro do continente possível, né? Em pacientes com essa lente? Então a pergunta foi feita em pacientes com ângulo estreito versus essa lente. O espaço que você tem da lente versus a íris, você não tem descrição de dispersão pigmentar, na verdade. Então ela não tem toque na íris. Então você não está pensando em mudança de angulação do ângulo, tá? Então essa lente, ela não está tendo impacto na configuração anatômica do olho. Geralmente esses pacientes, claro, fora o efeito de foco de extensão, que foi uma das intenções da lente, são pacientes míopes operados pós-RK que tem um sucesso mais claro na minha cabeça aqui, com o efeito que eu tive nos dois casos. Pacientes míopes vai ter menos problema. Paciente, a primeira lente tem que estar no bag, tá? Você não vai poder pôr duas lentes no sulco. Essa lente é igual a uma lente suplementar que já tem no mercado há alguns anos. Paciente com... O Dinho falou sobre a Sulcoflex. Paciente com Sulcoflex em hipermétropes, você pode ter uma associação com dispersão pigmentar. Essa lente tem uma espessura diferente, na verdade, inclusive na periferia. Então ela talvez tenha menos... A gente tem que fazer estudos sobre isso, né? O Bruno Trindade pode me contar mais. Mas pelo que eu entendo, a espessura dela, o impacto com relação à dispersão pigmentar não existe. Então a gente não vai ter efeito no ângulo e nem efeito de glaucoma secundário. Ó, o Bruno respondeu aí, não sei se vocês leram, mas ele respondeu que dá para fazer YAG laser sem nenhum problema. E dá para fazer pela borda da lente.
Beleza. Ele usa uma lente para feneirar o foco, mas ele consegue fazer, então, um problema menos, quer dizer, alguma pergunta, algum comentário, Bruno, que você queira fazer? Fica aberto que é para você esse momento. A gente estava esperando o chat carregar, mas super à vontade. O momento dessa cirurgia é um momento científico mesmo, para a gente ver. É o momento heaven. E agora a gente vai para o Malavase, que vai ter o momento hell. Malavase é o nosso suturador de íris convidado, todos os eventos oficial. Todo evento... O Malavase é a nossa versão Eye Care Med brasileira, entendeu? Então a gente coloca o Malavase, tudo que é caso que tem que suturar íris, em todos os Phaco Days. Quem faz sutura de íris aqui é o Malavase, então a cirurgia, vocês viram o caso, uma cirurgia interessantíssima, e eu escolhi a dedo para ele. Não para mim, vocês viram que eu escolhi um caso para mim muito fácil. Obrigado, porque eu sou o mais velho, fora o Dinho, então eu escolho também. Como eu mando, eu escolho o que eu quero, entendeu? Socorreu mais alguma pergunta ou não? Então tá bom, turma, era isso a minha parte, mas as perguntas podem continuar, a gente vai respondendo à medida que vierem as perguntas, tá?